Olá, gente! Eu tive um acidente na semana passada. Eu me queimei manuseando a panela de pressão. Na realidade, ela meio que estourou no meu rosto, então tô com uma queimadura na orelha, na mão, mas eu tô me recuperando. Então, esse vídeo eu vou colocar a narração que eu fiz para correção do TA. Espero que ajude vocês na avaliação. Então, bora lá! Vou tirar o som, né? Primeira questão: tipo de glândula produtora de hormônios. Com relação à forma que as glândulas secretam as suas secreções, elas podem ser classificadas como exócrinas, quando elas possuem ducto e lançam a sua secreção no epitélio de origem. Olá, gente! Eu vou fazer com vocês a correção do TA para os primeiros anos, que vai ser utilizado como uma forma de revisão para a AS. Então, a primeira questão, né, o tipo de glândula produtora de hormônios. As glândulas podem ser classificadas como sendo exócrinas, endócrinas ou anfícrinas. As exócrinas possuem um ducto e lançam a sua secreção no epitélio de origem, através desse ducto. As endócrinas perdem o contato com o epitélio de origem, elas não têm ducto, então lançam a sua secreção na corrente sanguínea, e a sua secreção é chamada de hormônios. Então, essa é a resposta. E a glândula anfícrina é quando possui atividade tanto exócrina quanto endócrina ao mesmo tempo. Então, por definição, quem produz hormônio é a glândula endócrina. Próxima questão. A absorção de gás carbônico ocorre em qual etapa da fotossíntese? A fotossíntese pode ser dividida em duas etapas. A fotoquímica, também chamada de etapa clara, ela depende da luz solar, e nela vai acontecer a fotólise da água. A água é quebrada pela luz, basicamente, se dissociando em íons de hidrogênio, que são capturados pelos transportadores, e oxigênio, que escapa para a atmosfera. Já na etapa química, o gás carbônico é absorvido da atmosfera e ele vai ser incorporado ao hidrogênio dos transportadores. E com isso a gente vai ter a formação da molécula de glicose, um açúcar. Então é durante a etapa química. E quem faz essa captura do gás carbônico, no caso das plantas, vai ser uma estrutura localizada principalmente nas folhas, chamada de estômatos. Então, bora para a próxima questão. Lado arterial do coração. A gente divide o sangue em dois tipos. O sangue venoso, que é aquele rico em gás carbônico, que já passou pelo corpo, já ocorreram as trocas, já aconteceu o lançamento de metabólitos. Então, esse sangue venoso é rico em gás carbônico e em metabólitos, pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. Já o sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes e que vai nutrir os tecidos. Esses sangues, né, esses dois tipos sanguíneos diferentes, eles vão ser, então, um que vai ser lançado para o corpo, o arterial, e aquele que vai ser oxigenado novamente, aquele que está voltando do corpo e precisa passar pelos pulmões para poder ficar arterial novamente, que é o venoso. Da mesma forma, a gente consegue fazer uma divisão no coração. O coração se divide em dois lados, o lado esquerdo e o direito, e cada lado vai circular apenas um dos tipos de sangue. O lado esquerdo é o arterial e o lado direito é o lado venoso. Então, a resposta, lado esquerdo. Então, vamos para a próxima. A digestão de lipídios, né, as gorduras, onde que ela começa? A digestão, de uma forma geral, começa na boca, só que na boca só acontece quebra de amido, que é um carboidrato. No estômago vai acontecer quebra de proteínas apenas.
Então, a digestão de lipídios vai começar no intestino delgado. No intestino grosso não acontece digestão, apenas absorção de água e sais minerais. Então, é no intestino delgado. Próxima questão. Leucócito responsável pela produção de anticorpos. Leucócitos são os glóbulos brancos que são responsáveis pelo nosso sistema imune. Eles podem ser divididos em tipos diferentes, sendo os neutrófilos e macrófagos responsáveis por fazer fagocitose. Então, eles são muito ligados a infecções, principalmente bacterianas. Basófilos estão ligados a respostas alérgicas, mas também inflamatórias de uma forma geral. Eosinófilos a respostas alérgicas e também relacionadas a verminoses. Os linfócitos T têm uma função reguladora e auxiliar no processo de defesa imune. E também existe um tipo que mata células infectadas por vírus e também células tumorais. São os linfócitos T citotóxicos e também tem os linfócitos NK, que também matam esses tipos de células que foram modificadas por tumores ou vírus. Já os linfócitos B são aqueles que são responsáveis pela produção de anticorpos e células de memória e, por isso, vão conseguir fazer uma defesa do nosso corpo a longo prazo, evitando que a gente se infecte. Na realidade, se infecte não, né? Que a gente adquira as manifestações de uma determinada doença contra a qual a gente já foi imunizado de alguma forma, quer seja pegando essa doença antes ou através da vacinação. Então, são os linfócitos B que produzem anticorpos, proteínas especiais que participam da defesa imune. Então, vamos para a próxima pergunta agora. Câmara cardíaca de musculatura mais espessa. A gente vê que o lado esquerdo do coração é arterial, ou seja, ele bombeia sangue para o corpo inteiro. Já o lado direito é venoso, ele vai bombear o sangue para os pulmões. Então, o lado esquerdo é mais musculoso do que o direito. Átrio é câmara de cima, ventrículo, câmara de baixo. O átrio recebe o sangue e o ventrículo faz a distribuição. Então, para bombear o sangue e direcionar ele para o corpo inteiro, exige uma musculatura muito mais forte. Por isso, o ventrículo esquerdo é a câmara cardíaca que tem a musculatura mais desenvolvida. Vamos para a próxima pergunta. Na ausência de oxigênio, as células musculares realizam. As nossas células musculares têm a capacidade de fazer uma forma de metabolismo alternativo, uma forma de fermentação, que é a fermentação lática. Então, ao invés de gerar cerca de 32 ATPs, vai gerar apenas 2 por cada molécula de glicose quebrada, mas isso garante uma continuidade do processo, uma continuidade de obtenção de energia, mesmo durante uma atividade física muito intensa, por exemplo, em que começa a faltar oxigênio. Então, é a fermentação lática. Vamos para a próxima pergunta. São funções do tecido cartilaginoso, exceto o tecido cartilaginoso, ele serve de sustentação para o corpo, protege as articulações, as extremidades de ossos, por exemplo, vai fazer também a proteção da nossa coluna vertebral, amortecendo impactos, pode ter flexibilidade dependendo do tipo de articulação. É o que acontece, por exemplo, nas nossas orelhas e também no nariz, que é uma articulação mais flexível. Só que o tecido cartilaginoso não tem função de armazenar cálcio. Quem faz isso são os ossos. Então, armazenamento de cálcio não é uma função do tecido cartilaginoso. Próxima questão. O ATP é necessário para... O ATP, durante o processo de contração muscular, é o que vai fazer com que aconteça uma mudança na ligação, na realidade, na superfície da actina, permitindo a sua ligação com a miosina e, com isso,
fazendo com que o músculo contraia. Então, é necessário para que a miosina e a actina se liguem, permitindo, então, o processo de contração muscular. Vamos para a próxima. Gás que se liga de forma irreversível à hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias, responsável por transportar gases respiratórios. Ela tem uma grande afinidade pelo oxigênio, mas a sua maior afinidade é com o monóxido de carbono. Quando ela se liga com ele, não solta mais, e por isso provoca asfixia caso esse gás seja inalado em grandes quantidades. Então, é o CO, monóxido de carbono. Próxima. A quebra da molécula de água ocorre em qual etapa da fotossíntese? Eu comentei lá no iniciozinho, é a fotoquímica. Acontece a fotólise da água. Próxima. Leucócito responsável pela liberação de histamina e heparina, estando relacionado às reações alérgicas. Também já comentei, quem faz isso é o basófilo, ele tem grãozinhos que contêm no seu interior histamina e heparina, que são mediadores inflamatórios. Vão promover a inibição da coagulação sanguínea e também vasodilatação, que é o vaso ficar com um diâmetro, um calibre maior, e aumenta também a permeabilidade vascular, permitindo que líquido extravase dos vasos sanguíneos. Então, é o basófilo. Por isso que a gente tem um inchaço quando tem alguma reação alérgica. A doença celíaca, que é uma doença autoimune, afeta as velocidades e microvelocidades intestinais, o que prejudica diretamente as velocidades e microvelocidades aumentam a superfície de contato e, com isso, aumentam a superfície de absorção de nutrientes. Então, como elas vão ser destruídas por causa dessa doença, é essa função, a absorção de nutrientes, que vai ser prejudicada de forma direta. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho essa doença, infelizmente. Não posso comer glúten, que é uma proteína presente em trigo, centeio, cevada. Célula do tecido ósseo responsável pela reabsorção da matriz óssea. Os ossos têm 3 tipos de células principais: o osteoblasto, que produz a matriz óssea, o osteócito, que mantém a matriz, e o osteoclasto, que faz a sua reabsorção. Então, a resposta é osteoclasto. Próxima. A remoção da vesícula biliar irá prejudicar a digestão de. A vesícula biliar armazena bile, um líquido emulsificante, que é produzido pelo fígado, e vai fazer com que a gordura seja quebrada em partículas menores. Não é uma quebra química, né? É apenas uma separação das gotículas de gordura em gotículas menores, facilitando a ação das enzimas. Então, não acontece uma quebra enzimática, somente um processo físico. Então, são os lipídios. Quem faz a remoção da vesícula biliar deve controlar a ingestão desse nutriente. São características do tecido epitelial exceto. Tecido epitelial pode ser de revestimento e também pode ser um tecido epitelial glandular. Ele vai ser caracterizado por ter células juntas ou justapostas. Tem matriz extracelular escassa, pouca substância entre essas células. Tem muitas células, inclusive, mas é um tecido avascular, ele não tem vasos sanguíneos. Então, vascularização não é uma característica desse tecido. E talvez vocês estejam ouvindo aqui no fundo o Billy, meu cachorro latindo. Outro tecido avascular é a cartilagem. Um tecido epitelial que permite a troca de substâncias com o meio deve ser: o tecido epitelial, de acordo com o número de camadas, pode ser simples, quando tem uma camada única. Esse é o tecido epitelial que permite a troca de substâncias, então essa é a resposta. Estratificado é quando tem várias camadas e está relacionado à proteção. E o pseudoestratificado é quando tem uma única camada,
mas os núcleos estão em alturas diferentes, o que dá a impressão de terem camadas distintas, que também acaba tendo função de troca por ser uma camada única. Então, quem permite troca de substância é o tecido epitelial com uma camada única, o simples. Próxima. São características da contração do músculo estriado cardíaco, exceto. Músculos estriados são aqueles que possuem miofibrilas e por isso vão ter a contração forte. O músculo estriado cardíaco tem uma contração também rítmica, né? Ela tem um ritmo de contração, ela é contínua ou ritmada, sendo que por isso a gente tem a capacidade de se manter vivo, e é uma contração involuntária, a gente não comanda. Quem vai comandar o ritmo cardíaco vai ser o bulbo, uma estrutura presente no encéfalo. Então não é uma característica ela ser descontínua. Se ela fosse descontínua, a gente acabaria morrendo, né? Então, essa que é a resposta. Não é uma característica desse tipo de tecido. Próxima. A quebra da molécula de ATP. Quebra, gente, é uma reação que libera energia. A energia que estava contida nas ligações químicas, né? Que é a energia potencial química. Se existe liberação, então acaba sendo exergônica. Inclusive, é a quebra da molécula de ATP que gera energia para a manutenção dos processos vitais. Então, ela é exergônica. Reações de quebra, no geral, são desse tipo. Componente sanguíneo responsável pela coagulação. Quem é responsável pela coagulação sanguínea são as plaquetas. As plaquetas são fragmentos, pedaços de uma célula chamada megacariócito, que vão ser as responsáveis, então, por coagular o sangue, impedindo, por exemplo, que uma ferida fique sangrando. Ligamentos e tendões são estruturas que conectam os ossos entre si e ossos e músculos, permitindo, então, a formação de articulações. Eles são formados por tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, modelado, que é quando as fibras estão paralelas. Então, essa que é a resposta. Próxima questão. Assim que acabar isso daqui. A fosforilação oxidativa com formação de ATP ocorre em qual etapa da respiração celular aeróbica? A fosforilação oxidativa é a formação de ATP na presença de oxigênio e ela vai acontecer na última etapa da respiração celular aeróbica, que é a cadeia transportadora de elétrons. Ela é um dos componentes dessa etapa. Próxima. Veias sempre transportam sangue venoso. Isso é falso. Existem 2 lugares no corpo em que existe uma circulação trocada. Veia transportando sangue arterial e artéria transportando sangue venoso. Isso vai acontecer nos pulmões. Então, nos pulmões, as veias pulmonares transportam sangue arterial e as artérias o sangue venoso. E também isso acontece no cordão umbilical. Isso porque o que define o que é uma veia e uma artéria não é o tipo de sangue transportado, mas a estrutura e também a função, que no caso é as artérias partem do coração, tendo o sentido de ir até os tecidos fazer a sua irrigação, e as veias fazem o trajeto oposto. Então, sai do coração artéria, volta para o coração veia. Então, é falso. Próximo. Uma diminuição do número de hemácias irá provocar. As hemácias são as responsáveis por transportar os gases respiratórios, fornecendo o oxigênio e nutrientes para os tecidos. E lá nas células dos tecidos vai acontecer a respiração celular aeróbica, que gera a energia na forma de ATP, responsável então pela gente conseguir desempenhar as nossas funções vitais.
Então, uma diminuição de hemácias pode provocar cansaço, fadiga. Próxima. O oxigênio liberado durante a fotossíntese é proveniente de qual molécula? Falei disso lá no início. A água é quebrada durante a etapa fotoquímica, acontece então a fotólise da água, o hidrogênio é capturado por transportadores e o oxigênio liberado para a atmosfera, então é a quebra da água. Próxima. Vaso sanguíneo com musculatura mais desenvolvida. A gente viu que os ventrículos são as câmaras de distribuição, eles vão distribuir o sangue e os átrios são câmaras de recebimento. As veias fornecem o sangue para os átrios e os ventrículos fazem a distribuição através de artérias. Se está saindo do coração para ser distribuído, quer seja para o pulmão, quer seja para o corpo, precisa de uma musculatura maior para aguentar a pressão do coração batendo. Então é a artéria. O capilar nem tem musculatura. O capilar é um vaso sanguíneo que é formado somente por uma única camada de células epiteliais, o que permite que ele faça troca de substâncias com os tecidos ao redor. Então é a artéria. Próxima. A inspiração, entrada de ar nos pulmões, é promovida pela contração do diafragma e músculos intercostais. Então esse é um processo que exige a contração da musculatura. O relaxamento vai permitir a saída do ar. E essa contração faz com que aconteça um aumento da caixa torácica, uma expansão do seu volume, gerando então uma pressão interna negativa que força o ar a entrar. Durante a hibernação, o tecido adiposo do urso gera calor. Seu tecido adiposo é do tipo multilocular. É um tecido adiposo especial, rico em mitocôndrias, também diferentes, que vão gerar energia na forma de calor. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês façam uma ótima avaliação e sucesso para vocês. Tchauzinho e até a próxima!